Bom dia, meus seguidores! Vamos para a aula de hoje? Lembrando que maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil! Bom dia, você que está aí do outro lado, me esperando para nos conectarmos. Ah, gostou dessa agora, né? Eu também gostei. Nessa semana, nós vamos trabalhar, tá? A continuação sobre a nomenclatura, suas regras, suas características, suas fórmulas gerais. E lembrando que nós estamos associando o capítulo 5 com o capítulo 6, tá? Dentro dessas páginas aqui, ok? E nós vamos recordar aqui agora que nós já falamos dos alcanos e dos alcenos. Nessa aula agora, nós vamos dar continuidade falando dos alcinos e dos alcadienos, tá? E fazendo alguns exercícios. Tudo bem? Vamos nessa. Já os alcinos também são hidrocarbonetos, né? De cadeia aberta, certo? São insaturados? São insaturados. Só que agora eles são insaturados com tripla ligação, tá? E obedecem esta fórmula geral para descobrir a fórmula molecular, ok? CnH2n menos 2. Lembrando lá que os alcanos, a fórmula geral para descobrir a fórmula molecular é CnH2n mais 2. E os alcenos são CnH2n só, certo? Então, CnH2n mais 2 alcanos. CnH2n alceno, dupla ligação. E CnH2n menos 2 são os alcinos. Então, percebe o seguinte, que quando eu tenho maior quantidade de ligações, eu tenho menos hidrogênios. Por isso que os alcanos têm mais hidrogênios que os alcinos, certo? Então, a lógica é o seguinte, quanto menos ligações, mais hidrogênios. Quanto mais ligações, menos hidrogênios. Entenderam? Beleza. Continuando aqui, a regra geral para nomenclatura vai ser o prefixo, o infixo e o sufixo. Quem é o prefixo? A quantidade de carbono na cadeia principal. Quem vai ser o infixo? A insaturação, que no caso dos alcinos é uma tripla ligação. E aqui no final é o O, porque é uma molécula com a função de hidrocarbonetos. Ok? Tá. Que mais? Como que eu faço a fórmula geral aqui, da fórmula molecular, para aplicar essa fórmula geral aqui? Vamos fazer nessa molécula. Quantos carbonos eu tenho? C4. H quantos? H2 da fórmula vezes 4, o quê? Carbonos. Então, 2 vezes 4 vai dar 8, menos 2. Então, qual que vai ser a fórmula geral aqui? C4H, ó. 2 vezes 4, 8, menos 2 dá 6. C4H6. Se eu fosse fazer, vamos conferir aqui se dá isso mesmo, ó. 3 mais 3, 6. 6 hidrogênios com 4 carbonos. Fechado. Lembrando, ó, que quando eu tenho esta maneira de representar através de linhas, quando ela está assim, aqui é um carbono, não esquece
e entre as insaturações tem outros carbonos, tá? Um do lado, outro do outro. Então, C4, aí aqui H3 para completar a ligação. E aqui já tem, porque tem 3 de um lado e 1 do outro, então não precisa de hidrogênio. Tranquilo? Vamos ver essa daqui agora, só para confirmar, ó. Olha lá, jogar na fórmula geral. C2, H, quanto? H2 vezes 2, o 2 da fórmula mais o 2 de quantidade de carbono, menos 2. Então, vai ficar C2, H o quê? 2, porque 2 vezes 2 é 4, menos 2 vai dar 2. Fechado aqui? Tranquilo, né? Então, feito isso, a fórmula mínima desses dois aqui seria qual? Os dois não são divisíveis aqui por 2? Então, ficaria CH, a fórmula mínima. E desse lado aqui? Ficaria como a fórmula mínima? Os dois são divisíveis por 2. Então, ficaria C2, H quanto? 3. C2H3. Certo? Tá. Vamos apagar aqui. Visto a fórmula mínima, visto a fórmula molecular, já aplicamos. Agora vamos para a nomenclatura aqui. Essa nomenclatura aqui, ó, você vê a quantidade, vamos aplicar na regra geral. Olha o prefixo, 4 carbonos, certo? Olha o prefixo desse, 2 carbonos na cadeia principal. Aqui eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. Conferiu? 4 carbonos. Certo. O que mais? O infixo. In. Então, eu tenho uma tripla ligação. Nesse caso aqui, é no carbono 1, né? Que começa. Porque 1, 2, 1, 2, tanto faz. Então, eu não preciso indicar quando ele está no carbono 1, que começa essa tripla ligação, tá? Aqui nessa cadeia, aí eu já preciso indicar, ó. Porque ele está no carbono, entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, eu tenho que indicar de onde começa essa tripla ligação. É sempre do menor carbono, tá? É sempre do menor. Então, eu vou começar daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz. Por quê? Porque a tripla está bem no meio. Então, quando ela vem de um lado ou do outro, vai dar na mesma quantidade de carbono. Quer ver? Se eu começasse daqui, carbono 1, 2, tá vendo? 3, 4. Então, daria no mesmo, correto? Então, tá no carbono 2 a tripla ligação. E o O indica o quê? Que a molécula é de um hidrocarboneto. Tranquilo? Então, lembrando que quem é que comanda a regra da nomenclatura? Primeiro a função, depois a insaturação e depois a ramificação. Então, como é um hidrocarboneto, a molécula é composta de carbono e hidrogênio, tanto faz eu começar de um lado quanto do outro, porque os dois têm a função de começar com H e C. H e C. Então, não é ela que vai me dar o comando. Quem vai me dar o comando? A insaturação. Tá? Depois os radicais. Quer ver? Observa nessa daqui, ó. A cadeia principal é aquela composta pela maior quantidade de carbonos conectados, certo? Então, aqui, no carbono 5, eu tenho o quê? Um radical etil, olha lá. Carbono 5, eu tenho um radical etil, met, et, íon de radical. No carbono 6, eu tenho um metil, no carbono 6, ó, eu tenho pendurado um metil,
Aqui eu tenho pendurado um etil, aqui eu tenho pendurado um metil. E no carbono 3, olha lá, no carbono 3 eu tenho pendurado um propil. Met, et, prop. Então, radical propil, fora da cadeia principal, tá? Então, nos radicais, eu sempre começo a nomear pelos radicais. Primeiro eu acho a cadeia principal e vejo onde os radicais estão pendurados. E lembrando que os radicais têm que estar na ordem alfabética. E os números são aqueles que indicam em que carbono da cadeia principal eles estão pendurados. Tudo bem? Esse aqui, oct. O oct quer dizer o quê? Que tem 8 carbonos na minha cadeia principal. O in, a insaturação, certo? E é uma tripla ligação que está em que carbono? Entre o carbono 1 e o carbono 2. Por isso, a minha numeração começou obrigatoriamente por este lado e não por esse aqui. Porque está mais próximo à tripla ligação desse lado da cadeia. Tá bom? E o O, porque a função é de hidrocarboneto. Fechados aos sinos, então. Tá? Agora, nós vamos para os alcadienos. O que é um alcadieno? Você vai perceber que eu tenho duas duplas ligações, ó. Então, na cadeia principal, eu tenho duas duplas, certo? Olha lá nessa outra cadeia aqui. Duas duplas na mesma cadeia principal, que eu posso representar ela por linha também, né? Só que a numeração, eu vou começar 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Tanto faz. Por quê? Porque vai bater a mesma quantidade de insaturações na cadeia. Então, vai ser sempre 1 e o 3, dependendo do lado que eu for, vai bater. Então, tanto faz eu começar de um lado quanto do outro, tá? Esse 1 e 3 está indicando diem, porque eu tenho duas duplas ligações. Ó. Duas duplas que estão começando no carbono 1 e começando no carbono 3. Então, esse aqui está entre o 1 e o 2 e essa aqui está entre o 3 e o 4. Tá bom? E o but, porque é o quê? Ligação com 4 carbonos na cadeia principal. O diem é porque é uma insaturação e o O é porque é um hidrocarboneto. Tranquilo, né? Fiquem atentos no seguinte, ó. Quando você olha a cadeia carbônica e ela tem uma insaturação do lado da outra, ou seja, estão compartilhando o mesmo carbono, ela é chamada de acumuladas, tá? Então, fica ligado nisso. Quando ela tem a distância de um carbono entre as duplas ligações, ela é chamada de conjugada. E se essa dupla fosse para cá, para esse carbono, tivesse mais carbonos para cá, e passa de duas ou mais entre elas, ela é chamada de isolada, tá? Então, fiquem atentos nessa observação. A regra geral já falei, que tem o prefixo, a mesma coisa, quantidade de carbono na cadeia. Com o infixo, eu tenho que indicar a dupla ligação, se tem duas duplas na cadeia, tá? E o número que elas estão, não esqueçam disso. Esses números aqui indicam onde inicia essa dupla ligação na cadeia principal. E o O, que é de hidrocarbonetos. Ele usa a mesma fórmula geral de quem? Para achar a fórmula molecular, usa a mesma da ligação tripla. Porque quanto mais quantidade de ligações na molécula, menos hidrogênios eu vou precisar. Tá bom?
Entendido isso? Então, ó, recapitulando aqui, nós falamos dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos e dos alcadienos até agora, tá? Então, percebendo o uso da fórmula geral para poder achar a fórmula molecular e através da fórmula molecular eu acho a fórmula mínima e falamos também da sua característica, que eles são hidrocarbonetos, todos eles de cadeia aberta até agora, com ligação simples, ligação dupla, ligação tripla e duas ligações na cadeia, sendo que elas podem ser consideradas como essas de dupla ligações na cadeia, que são os alcadienos. Se elas estão uma grudada na outra, acumuladas, com uma ligação simples entre as duas, ela é chamada de conjugada, e quando tem mais de 2 carbonos entre eles, entre essas duplas ligações, ela é chamada de isolada, tá? Então, fechamos aqui essa parte teórica e vamos agora para fixar isso em um exercício, tá? Então, vamos praticar um pouquinho agora do que nós aprendemos sobre os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos, tá? Além da nomenclatura, como que eu classifico e como que eu aplico essa fórmula geral. Vamos lá? Então, nesse primeiro aqui, ó, tá pedindo para identificar cada hidrocarboneto de acordo com a sua classificação. Então, eu vou dizer, esse aqui vai ser um alcano, por que mesmo? Porque é cadeia aberta, é um hidrocarboneto e tem o quê? E vai ter o quê na cadeia principal aqui? Carbonos saturados, certo? Na segunda aqui, ó, se eu quisesse ir adiante ainda, qual que é o nome desse alcano? Met, et, então vai ser etano. Et, 2 carbonos. Ligações saturadas, só ligação simples. E o O da função hidrocarboneto. Então, já classifiquei ele. Ele é um alcano e da nomenclatura de etano, tá? O 2, qual é a classificação dele? Ele já vai ser um alceno. Lembrando que os alcenos, eles têm o quê? Insaturação com uma dupla ligação, tá? Então, a cadeia principal aqui vai ser qual? Met, et, prop, certo? Então, vai ser um prop. Viu como eu já melhorei minha letra aqui? Prop, dupla ligação. Então, começa na cadeia mais próxima, dupla. 1, 2, 3. Precisa indicar quando é um? Não. Quando só tem a ligação, não. Quando tem mais de uma, sim. Então, vai lá. 1, 2. Então, aqui vai ser propen de dupla ligação. Eu não preciso pôr um aqui, porque já subentende que é entre o 1 e o 2. E O de hidrocarboneto. Então, propeno, certo? Aqui a identificação dele vai ser o quê? Opa, eu tenho 2 duplas e elas são o quê? Conjugadas? Para ela ser conjugada, ela teria que ter uma ligação saturada entre elas. Elas são o quê? Acumuladas. Elas se acumularam, ó. Então, uma grudadinha na outra. Então, são do tipo acumuladas, tá? Se elas são acumuladas, agora como que eu vou dar um nome para ela? E eu sei que é um alcadieno. Se é um alcadieno é porque tem 2 duplas, certo? Cadeia principal, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, tanto faz. Então, vai lá. Met, et, prop. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Peraí. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Tá. 1, 2, 3.
Prop de eno. Então, aqui, ó, no carbono 1, 2, 3. Quando eu tenho esses 3 carbonos só, eu não preciso indicar o número aqui na frente. Por quê? Porque só pode ser entre o carbono 1 e o carbono o quê? 2, né? Porque entre o 1 e o 2 vai ter um, entre o 2 e o 3 vai ter outro, tá? Não tem outra possibilidade aqui. A partir de 4, aí sim, como você pode ter os tipos conjugadas ou isoladas, aí você é obrigado a indicar o número aqui, tá bom? Entre o di. Então, dieno, ou porque é um hidrocarboneto. O di porque eu tenho 2 duplas e elas são acumuladas. Aqui no 4 vai ser como? Que tipo que vai ser essa de classificação? Então, aqui é um alcano, aqui é um alceno, aqui é um alcadieno e aqui vai ser um alcino. Vou começar a numerar essa cadeia. Opa, obrigatoriamente por esse lado. 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque se eu começar daqui, 1, 2, 3, né? Tá mais longe. Aqui tá mais próximo. Então, quem manda é a insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Met, et, prop, but, pent. Então, vai ficar um pen, ti, no. Só que entre esse aqui, ó, está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, aqui eu vou colocar um 2. Significa dizer que esta tripla ligação está entre o carbono 2 e 3. Eu pego sempre o menor dele. Tá bom? Combinado? Ok? Fechado aqui, né? Continuando aqui, essa aqui é bem tranquila e ela é modelo Enem. O Enem gosta desse tipozinho de questão se ele vem falar de nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, fica ligado aí. Olha só a característica que ele deu. Esse gás que ele falou aqui em cima é de cadeia aberta. Opa! Cadeia aberta, então eu posso classificar ele alcano, alceno, alcino e alcadieno, certo? Com 4 carbonos, então vou lá. 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E 2 ligações duplas. Se eu tenho 2 ligações duplas, eu já sei que vai ser um alcadieno. Então, vai ser um alcadieno. Um alcadieno. Super linda minha letra, hein, gente? Olha lá, um alcadieno. Achei um alcadieno. Então, eu já sei a fórmula, o quê? Geral dele para achar a fórmula molecular. Ele quer saber a fórmula molecular desse composto. Em vez de eu ficar montando aqui, eu vou pegar que eu sei que é CnH2n menos 2. Essa é a fórmula geral. Certo? Para descobrir a fórmula molecular. Eu sei quantos carbonos eu tenho. Quantos carbonos eu tenho? 4. Então, vai ser C4. Foi legal, ele me deu todos com C4. Só para ele saber se eu sei fazer mesmo. Então, vai lá. H quanto? 2 vezes o N, que é o 4, quantidade de carbono. 2 vezes 4 menos 2. Pronto, fácil agora, né? Então, vai ficar a fórmula C4. H, 2 vezes 4 vai dar 8, menos 2 vai dar 6. Então, minha fórmula geral vai ser C4, H, 6. C4H6 vai ser a letra B de bola, tá? Ó, porque 2 vezes 4 não deu 8? 8 tira 2 não fica 6? Então, por que eu cheguei nesta fórmula? Porque ele me indicou que eu tenho 2 duplas ligações na cadeia. Então, só pode ser um alcadieno.
Se eu for montar ele aqui, tem uma possibilidade. Na verdade, tem duas possibilidades de eu montar. Eu vou montar uma e eu quero que vocês montem a segunda no caderno de vocês, tá? Copiem isso aqui e montem no caderno de vocês. Vai lá. Então, se ele tem duas duplas, eu posso colocar dupla aqui, ó. 1, 2. 1, 2. Sabendo que eu só tenho quantos hidrogênios para completar essa cadeia? 6. Então, aqui, ó. 1, 2. 2 hidrogênios, 2 mais 2, 4. Já fechei aqui. 1, 2, 3. Posso colocar um hidrogênio aqui, não posso? Fechando a cadeia aqui. 4. Esse carbono precisa de um hidrogênio. 4 ligações. E aqui eu preciso de 2. Vamos ver se deu certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, quando eu sei a fórmula geral, que é a fórmula molecular, eu vou já aplicar isso na cadeia carbônica mais facilmente. Perceberam? Então, qual que é a fórmula mínima aqui? Se eu dividir tudo isso por 2, vai dar C2H, quanto? 3, C2H3, certo? Porque eu dividi tudo por 2. Tranquilo, né? Esse é um alcadieno de que tipo? Se eu tenho uma ligação saturada entre as duplas, então ele vai ser do tipo conjugada. Agora eu quero que vocês façam uma outra maneira de alcadieno aí que dá para construir uma outra cadeia com essas duplas ligações aqui. Eu quero que vocês façam. Na próxima aula eu venho com a correção para ver se vocês acertaram ou não, tá? E aqui eu quero que vocês façam também a tarefa aqui, aplicando, além da tarefa que eu vou passar, eu quero que vocês apliquem a fórmula geral dos alcanos, dos alcenos, dos alcadienos e dos alcinos nessas cadeias aqui, para achar a fórmula molecular, tá bom? Então, ficamos por aqui. Espero que tenham assimilado alguma coisa. Um beijo e até a tarefa que eu vou passar agora. Meus amores, prestem atenção aqui na tarefa agora, tá? Vai ter atividade de sala na página 22, lá no capítulo 6, tá? A atividade que eu quero de vocês também é um mapa conceitual dessas páginas aqui que nós trabalhamos durante essas videoaulas até agora, tá? O que precisa constar nesse mapa? O conceito dos hidrocarbonetos, as suas subfunções, que são, eu quero dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos e dos alcadienos, tá? A diferença entre essas subfunções que eu acabei de falar, regra de nomenclatura, tanto dos hidrocarbonetos, que é a regra geral, de cadeia normal e as ramificadas, tá? E características de cada subfunção e as suas fórmulas geral, tá? Sua fórmula geral para cada uma subfunção, que são os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Falando também das propriedades físicas e químicas, além das suas fontes, que são os recursos naturais, e as suas aplicações no nosso dia a dia, tá bom? Só que eu só quero dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, que vão estar aqui nessa página do livro do capítulo 6, tá? Na página 14 a 18. Tudo bem? Então, onde vocês vão consultar isso? Nas videoaulas anteriores e nessa atual, e no livro, no capítulo 5 e 6. Tudo bem? Fiquem atentos para a data da tarefa. Lembrando que eu vou vistar todas quando retornarmos à aula presencial, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.